Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Recolhi um instante em mim para refletir. Concertado meu plano, a execução foi imediata. Tudo me favorecia. Era um sábado, dia em que o Sr. Duarte se recolhia mais cedo. Por outro lado, o passeio de Geraldo me assegurava da sua ausência. Cheguei à casa do negociante com as primeiras sombras da noite. Parte 7. A casa do Sr. Duarte acabava de sofrer uma transformação completa. Quando eu a conheci, e mesmo ainda depois de minha volta, era um velho prédio, feio e irregular, construído numa das abas da montanha que cinge os amenos vales de Catumbi e Rio Comprido. A chácara coberta de arvoredos estendia-se pelas encostas até as pitorescas eminências de Santa Teresa. Gozava-se aí de uma vista magnífica, de bons ares e sombras deliciosas. O arrabalde era naquele tempo mais campo do que é hoje. Ainda a força exterminadora da civilização não esmoltara os bosques que revestiam os flancos da montanha. A rua, esse braço mil do centauro cidade, só anos depois espreguiçando pelas encostas fisgou as garras nos cimos frondosos das colinas. Elas foram outrora, essas lindas colinas, a verde coroa da jovem Guanabara, hoje velha regateira, calva de suas matas, nua de seus prados. Caminhos íngremes e sinuosas veredas serpejavam então pelas faldas sombrias da montanha, e prendiam como num abraço as raras habitações que alvejavam de longe em longe entre o arvoredo. Límpidas correntes, que a sede febril do gigante urbano ainda não estancara, rolavam trépidas pela escarpa, saltavam de cascata em cascata, iam fugindo e garrulando conchegar-se nas alvas bacias debruadas de relva. As paineiras em flor meneavam a doce brisa da tarde os brilhantes penachos, como numa festa da roça as mais belas raparigas, soberbas de seus enfeites, balançam airosas ao som da música as frontes toucadas de nastros, de fitas. Cresciam ali bosques espessos de bambus que ciciavam brandamente, enquanto os leques das palmeiras vibrados pelo vento arpejavam como frauta rústica. Naqueles lugares nascerá Emília e se criará. Eles foram o molde de sua alma, formada ao contato dessa alpestre natureza cheia de fragosidades e umbrosas espessuras. A primeira vez que a tímida menina ousou penetrar esse mato esquecido às abas da cidade, tinha ela 11 anos. Até então viverá a sombra materna, como flor que se planta em vaso de porcelana e vegeta nos terraços. Do colo passará ao regaço, quando principiou a andar, coseu-se a falda do vestido de sua mãe. Com os hábitos sedentários que tinha a senhora, a órbita do seu giro não se estendia além da beira da casa e do estreito jardim, que uma cerca de tábuas separava da chácara inculta e abandonada, porém mesmo de longe Emília enfiava os olhos por entre os grupos de árvores. Vinham dali rumores vagos e estranhos mistérios que a estremeciam. Logo presa de grande pavor, fugia a abrigar-se no colo materno. Um dia venceu a tentação. A menina avançou afouta, cuidando encontrar perto a professora. Não a viu, quis retroceder e não teve ânimo, tornou a avançar, o menor ruído a assustava, a mais leve sombra lhe incutia terrores e vertigens. Até que sucumbiu num ataque de nervos. Emília esteve 2 dias de cama. A mãe declarou-a doente por 1 semana. Houve larga discussão a respeito do grave acontecimento. 1 mês durante não se falou de outra coisa. Julinha foi estar algum tempo com a prima para distraí-la, e a medrosa menina se viu cercada dos maiores desvelos. Tudo isto produziu o efeito oposto ao que esperava a mãe. Cuidava ela conservar assim aquela natureza frágil, tímida e melindrosa, que só podia viver helada ao seio materno, como era ao tronco. Que bem sabia do germen funesto que lançara na alma tenra da filha. Foi a semente da primeira rebelião. Emília teve grande vergonha de seu pânico. Um sentir novo e estranho, que não era desejo, nem raiva, pesar ou contentamento, porém um misto de tudo isso,
a entumescer-lhe a alma, um sentir nunca sentido turbou a inocência da menina. Muita vez a sós as faces lhe ardiam, o sangue fervia dentro, as lágrimas saltavam dos olhos, súbito erguia-se, com o talhe ereto, a cabeça desafrontada, o olhar aceso, e um sorriso que sorriso. Mordido no lábio túrgido. Erguia-se para bater com o pé no chão e desafiar do gesto uma visão de sua fantasia. A tema infantil, que devia ser orgulho na mulher, estava se gerando naquele coração de menina. Uma noite, ao deitar, Emília jurou que arrostaria tudo para atravessar ela só a alameda da chácara. Seu dito, seu feito, e logo feito. Os primeiros albores do dia a acharam já pronta. À exceção de alguns escravos, todos dormiam na casa. Esgueirou-se furtivamente pelas escadas e ganhou a cerca. Da cancela até o fim da alameda foi uma corrida só e de olhos fechados. Lá parou, tomou fôlego e correu à vista espavorida pelas densas e escuras ramadas. Disparou nova corrida, mas já senhora de si. Assim percorreu 2 ou 3 vezes a alameda. Quando o sol nasceu, entrava ela sem ter sido pressentida, e metia-se na cama, onde sua mãe com pouco a foi despertar. Nesse dia Emília esteve de uma alegria que não mostrará recebendo a mais enfeitada de suas bonecas. Saltava de contente, a ponta de seu pé calcava mais firme o chão como se o quisera repelir, tanto o passo era firme e altivo. A luz filtrava mais viva na pupila negra, a mão tinha tais ímpetos nervosos que partia as penas escrevendo, e amarrotava a costura. Foi essa minha primeira travessura, me dizia ela contando as suas recordações de infância. Daí em diante a minha folteza foi em progresso. 1 ano depois o mato já não tinha segredos para mim, eu conhecia todos os trilhos e veredas, sabia onde estava a melhor goiabeira, o cajueiro mais doce, e o cocô de Indaiá, de que eu era muito gulosa. Eu mesma. O senhor acredita? Trepava nas árvores, pendurava-me aos ramos, e saltava pelas ladeiras as mais íngremes. E sua mãe consentia nisso? Perguntava-lhe eu. Não consentia, não. Pobre mãe! Nunca ela o soube. Eu aproveitava as horas de estudo em que me deixavam só. A sala dava para o jardim, numa volta ou noutra eu ganhava a chácara, sem que me vissem. Demais, sonsa como era então, ninguém em casa podia desconfiar das minhas travessuras. Diante de gente tinha tal acanhamento que até já aborrecia. Minha mestra chamava isso com muita graça a minha ferocidade caseira. Fora assim, Paulo, que se formara essa natureza tímida ao mesmo tempo que audaz. Havia nela a transfusão de 2 almas, uma alma de criança e outra alma de heroína. Só em face da natureza, a agreste poesia daqueles ermos comunicava com seu espírito e o enchia de arrojos admiráveis. Em presença de alguém a vida soldava-se no íntimo como num invólucro impenetrável, restava apenas na superfície uma sensibilidade irritável. Com a idade essa menina assumirá a pouco e pouco o governo despótico da casa e da família. Desde o pai até o último dos escravos todos lhe obedeciam cegamente. Ela recebia com gentileza de moça e dignidade de senhora a homenagem devida à superioridade do seu espírito. Um dia, Emília, que já começara a frequentar a sociedade, surpreendeu sua alma triste e desconsolada no meio daquela velha habitação. Pareceu-lhe isso um degredo dos ricos salões onde algumas noites se expandia a sua beleza. Disse então uma palavra. De repente o feio edifício surgiu das ruínas maior e suntuoso, entre jardins, mármores e repuxos, foi coberto de vasos, pinturas e tapeçarias, encheu-se de ricas mobílias, teve grande trem, numerosa criadagem e serviço magnífico à europeia. Um dos novos criados, que não me conhecia, levará meu cartão de visita. Esperando, eu observava pelas janelas, a luz frouxa das estrelas, os tabuleiros de relva e os alvos passeios que se recortavam na areia da chácara. Nada sabendo ainda, senti em tudo quanto me cercava o tato delicado das mãos de Emília.
ouvi perto de mim a voz do Sr. Duarte. Bem aparecido, doutor, nesta sua casa. Cuidei que estava mal com ela. O negociante conduziu-me, através de grandes salas, que estavam acabando de decorar, a uma saleta do lado oposto do edifício. Deleucádia cosia junto à mesa, Emília estava ao piano, mas vendo-me entrar, levantou-se, correspondeu com a acostumada frieza ao meu cumprimento, e foi recostar-se à sacada. Parte 8. Passei alguns instantes a conversar com Deleucádia junto à mesa. O negociante sentara-se numa cadeira de palha à porta do terraço, onde regularmente todas as noites fumava seu charuto. Senhor Duarte, disse eu alteando a voz. Doutor, o senhor está lembrado do que se passou entre nós há 3 anos, logo depois do restabelecimento de Emília? A que respeito? A respeito da maneira generosa porque o senhor quis recompensar os pequenos serviços que eu... Ah! Lembro-me. Pequenos serviços, doutor. Acudiu Deleucádia. Um irmão não faria por sua irmã o que o senhor fez por Mila. Fiz o meu dever, minha senhora, e nada mais, um simples dever de médico. Não. O senhor pode pensar como quiser, mas eu sei que lhe devo a vida de minha filha, doutor. Se não fosse o senhor, que passou 20 e tantos dias, quase sem dormir, não pensando em outra coisa. Cuida que eu não vi o seu desespero quando Mila piorou? E até uma vez. Perdão, Deleucádia. Disse eu muito contrariado. A senhora compreende que não vim lembrar o que se passou há tanto tempo para provocar elogios, que não mereço, e que, desculpe, me desagradam sempre. É tal e qual, sobre isto não é capaz de ceder. Não o contrarie, mana. Está bem, doutor, não se zangue. Já me calo, respondeu a senhora com bondade. Repito, continuei, não fiz mais do que a minha obrigação, e, quando recusei a recompensa generosa que o Sr. Duarte me ofereceu, tive para isso uma razão. Não sei se lhe disse? Creio que sim, mas não me recordo bem. Recusei por interesse. Ora, doutor, murmurou timidamente a tia de Emília. É verdade, Deleucádia, por interesse e ambição. Também tenho as minhas superstições. Acreditava, e ainda acredito, que a minha primeira cura me devia dar felicidade, se eu a votasse como pia oferenda à ciência e à humanidade. E não me enganei. Foi sua amizade, Sr. Duarte, e a maneira por que recomendou o meu nome aos seus amigos que me fizeram conhecido e chamado. Diga o seu talento, isto sim é que o fez conhecido e há de torná-lo um dos primeiros médicos do Rio de Janeiro. Não tenho tais pretensões. Já vê, pois, Deleucádia, que meu desinteresse não passou de uma pequena especulação feita sobre a amizade e gratidão de sua família. Durante esta conversa eu não deixará de observar Emília. Ela estava ainda na janela, a princípio fez um movimento para voltar-se, que logo reprimiu, depois pendera a fronte na mão e conservara-se imóvel. As minhas últimas palavras arrancaram bruscamente a essa atitude pensativa, atravessou a sala e veio sentar-se no sofá, defronte de mim. Toda ela era desdém e altivez. Nós cruzamos um olhar, como 2 adversários cruzam o ferro, começando o combate. O doutor está gracejando, disse-me Deleucádia. Demais, eu não fui tão desinteressado como parecia, por quê? Deve recordar-se, Sr. Duarte. Recusando naquela ocasião, prometi-lhe contudo que, se alguma vez me achasse em embaraços, não recorreria a nenhuma outra pessoa. É exato. O senhor deu-me a sua palavra. Mas infelizmente ainda não chegou essa ocasião, e receio que nunca chegue. Pois chegou. Disse eu corando, malgrado meu. Não obstante a punição que eu ia infligir a essa moça, e a zombaria de minha simulada cupidez,
Não me pude eximir ao vexame de parecer um instante dominado por mesquinho interesse pecuniário em face de pessoas que me estimavam. Mas o prazer da vingança me arrastava. Seriamente, doutor? Exclamou Duarte. Não sabe quanto isso me alegra. Disponha francamente de mim. Quanto precisa? Fale, acudiu Deleucádia. Não se acanhe. Mano José deseja sinceramente mostrar-lhe sua amizade. Emília me fizera justiça. Depois do que havia passado entre nós, ela sentia que eu era homem a morrer na miséria antes de estender a mão ao dinheiro do pai. Seu olhar fita em mim parecia querer arrancar-me do fundo da consciência minha intenção oculta. Interesso-me, dizia eu, por uma criança desvalida que perdeu os pais. Espero obter a sua entrada no recolhimento das órfãs, e desejava nessa mesma ocasião fazer-lhe um pequeno dote. Muito bem, doutor! Exclamou Deleucádia. Não pode haver dinheiro mais bem empregado. E eu tenho o maior prazer em concorrer para tão bela ação. De quanto será o dote que nós lhe devemos fazer? Com licença, senhor Duarte. Eu protesto contra esse nós. O dote há de ser dado por mim só. Quero ter o egoísmo dessa boa ação, a primeira e talvez a única de minha vida. Que teimoso que ele é! Observou Deleucádia rindo-se. Meu egoísmo, porém, não deve prejudicar a minha protegida, privando-a da caridade de uma família que tantos benefícios lhe pode fazer. Por isso desejo que também a conheçam. Tirei da carteira a lembrança dada a Geraldo pela irmã. Emília, que mudará de cores desde que eu falei na menina, fez um gesto, como se ao primeiro impulso se quisesse precipitar para me arrebatar das mãos o papel que eu lia. Mas em vez desse movimento Tárides caiu, como um corpo a que desmaia a vida, a sua altivez sucumbia vencida. Deste modo, senhor Duarte, eu persisto ainda na minha primeira ideia, na minha superstição. Especulo ainda. A minha primeira cura será sempre o melhor momento da minha vida. Com o preço dela poderei remir da desgraça a uma pobre criatura. Ao mesmo tempo livro da violência que fiz à sua generosidade, recusando outrora o pagamento dos meus serviços. Destas palavras, aquelas que tinham uma significação pecuniária, minha voz as pronunciava com tal aspereza que parecia querer dar-lhes o tinido metálico de moedas. Aqui tem a minha conta, concluí. Emília estremeceu. Que é isso, doutor? Exclamou o negociante ressentido. 100.000 réis. Pelo tratamento de Emília? Acudiu Deleucádia. Acha que é muito? Ora, o senhor está zombando conosco. Pois havemos de lhe dar somente essa ridícula quantia pelo trabalho imenso que teve. Que trabalho! Umas 20 visitas, que para um médico principiante são generosamente pagas a 5.000 réis. O que é que você chama visitas, doutor? Passar as noites em claro. Olhe lá, Deleucádia. Eu me agasto com a senhora. Decididamente, doutor Amaral, não lhe pago esta conta. Se quiser acrescentar uma cifra, bem. Neste caso ficaremos como dantes. Mas escute, doutor. O melhor é não falarmos mais disso. Atalhei eu. Emília ergueu-se arrebatadamente. Papai, dê-me essa conta. Disse ela. Sua mão tremia segurando o papel, que ela devorou com a vista, de pé, junto à mesa. Tu adivinhas, Paulo, o sentimento e a intenção com que escrevera eu essa conta, seu nome, sua pessoa, sua vida, posso dizê-lo, sua vida de moça bela, rica e adorada, ali estava cotada no mesquinho algarismo. Eu lhe dava plena quitação do seu reconhecimento. Ela esteve muito tempo a ler, depois as rosas pálpebras, franjadas de longos cílios, desvendaram os olhos, que ela pôs em mim, úmidos da tênue marugem de uma lágrima estalada. Sou eu quem devo pagar-lhe. Disse-me, vibrando a voz.
E ao mesmo tempo o papel voou em pedaços sobre a mesa. Mila! Murmurou Deleucádia. Emília atravessou o salão e desapareceu. Ela tem razão, disse o pai erguendo-se. Entre nós, doutor, não há necessidade de contas, nem de recibos. Vou dar-lhe. O que, Sr. Duarte? O menos que é possível, as 6 cifras. É escusado. Já disse, falemos de outra coisa. Esta cena, que eu acabava de representar, me fatigara horrivelmente. Mudei de conversa. Veio o chá, e Mila não voltou à sala. Retirei-me triste. No dia seguinte mandei um procurador receber do Sr. Duarte com uma ordem uns 100.000 réis. Esse sujeito ia prevenido, disse ao negociante que para evitar demoras adiantar aquele dinheiro no recolhimento, de modo que tratava-se de um reembolso. O pai de Emília foi obrigado a ceder. Tive nesse dia alegrias pueris. Como uma criança. E eu o era então, homem para a razão sim, mas criança ainda para a paixão que não me tinha encanecido a alma. Ria-me só, enchia a imaginação das ideias mais extravagantes. Não te revoltes, Paulo. Já te confessei, essa mulher, que devia envelhecer meu coração, começava fazendo-me menino. Desde então percebi em mim um desejo novo, um desejo vivo e ardente de ver Emília. Não podia voltar à casa de seu pai, que eu visitava de longe em longe, sem mostrar afã que não devia. Esperava encontrá-la em Matacavalos, mas nessa quinta-feira deixou de ir à partida de D. Matilde. A menina entrará para o recolhimento, eu cumprirá a promessa feita a Geraldo como se nada houvera passado. Disse-me ele que a irmã não lhe fizera a menor observação, mas ela soube pela velha que eu tinha acrescentado, sempre em seu nome, o dote da sua protegida. Fazia justamente uma semana que eu tinha ido ao Rio Comprido, muito cedo ainda, às 7 horas da manhã, recebi um bilhete de Deleucádia. Dizia-me ela, nós o esperamos hoje para jantar. Não lhe digo o motivo deste convite de propósito, para que a curiosidade de saber o obrigue a vir sem falta e mais cedo. A letra era de Emília. Eu tremi. É verdade, Paulo. Não conhecia ainda o caráter dessa menina, mas sabia já que Ousadias tinha seu orgulho de mulher formosa, habituada a ver o mundo aplaudir-lhe todos os caprichos. Que nova humilhação me reservava ela! Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.